Irmãos amados, graça e paz, que o nosso bom Deus possa nos abençoar hoje e sempre, amém. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos, agradeço também ao conselho da igreja, na pessoa do pastor Ronaldo, reverendo Ronaldo. É uma alegria revê-los. De fato, nos nossos caminhos, de idas e vindas para São Paulo, muitas vezes encontramos ali o reverendo Ronaldo, sempre tivemos boas conversas. E aprove o Senhor, nesse ano, nos trazer aqui para Recife, e aqui temos servido, colaborado de alguma maneira com os irmãos da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, e de forma mais específica com o nosso seminário, o Seminário Presbiteriano do Norte. Ao que também aproveitamos aqui para trazer o abraço do nosso pastor, o reverendo Vitor Ximenes, bem como também do nosso diretor do seminário, o reverendo Stefano, e sempre dizer aos irmãos que se estiverem para o lado de Recife, ali para Boa Viagem, os irmãos têm uma casa para acolhê-los e recebê-los. E se estiverem ali pelas imediações da Madalena, quiserem visitar também o nosso seminário, sintam-se abraçados e acolhidos por aquela casa de profetas. Irmãos, que manhã especial. Nós lembramos o descanso que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, mas também podemos olhar para trás e ver a bondade de Cristo, a bondade do Senhor, através de ações de sua providência, trazendo luz em épocas de profundas trevas. 506 anos atrás foi assim. O mundo medieval, principalmente a igreja católica da época, imersa em suas tradições, imersa em mandamentos de homens, distorcendo a verdadeira esperança para o pecador, legava às pessoas uma verdadeira prisão da alma, mas através da leitura da palavra, numa cela de mosteiro, um homem até então desconhecido para o mundo religioso, se ergue com uma coragem enorme de confrontar a falsa doutrina e o falso ensino, empunhando a palavra de Deus ao seu lugar mais alto. E por causa dessa ação da providência de Deus, levantando esses instrumentos, hoje nós estamos aqui para continuar mantendo essa tocha acesa, de que Cristo é suficiente, de que apenas a fé nele, no que ele fez em nosso favor, é suficiente para que tenhamos acesso a Deus e sejamos assim aceitos e recebidos pelo Senhor e tenhamos os nossos pecados perdoados pelo seu sangue. Irmãos, vamos lembrar nessa manhã o texto de Gálatas, capítulo 5, verso de 1 a 12. Gálatas 5, do verso de 1 a 12, onde vamos retomar um dos textos. Sei que o texto preferido é o texto de Romanos 1,17, mas Gálatas também teve uma força muito grande no impulso de Lutero pela reforma. Romanos, Hebreus, Gálatas, Salmos, todos tiveram um papel muito importante na formação de Lutero, a fim de que ele chegasse àquele ponto maduro de publicação das 95 teses. Gálatas, capítulo 5, verso de 1 a 12, nos diz assim a palavra do nosso bom Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligardes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum,
mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos, irmãos, curvar nossas cabeças mais uma vez e vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua santa palavra, pedimos a Tua graça nesse instante, Teu auxílio para compreendermos a Tua palavra e assim vivermos por ela. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a reforma estourou em 1517, as pessoas elas tinham algumas bússolas que norteavam a maneira como elas deveriam se relacionar com Deus. Por exemplo, como o Ronaldo colocou aqui com as crianças, quando alguém se sentia numa condição de profundo sentimento de pecado, ela poderia se voltar para o confessor. Mas o que o confessor ofereceria a ela? Ofereceria dois caminhos. Um caminho rígido de penitências e de boas obras, como uma maneira de purgar os pecados, como uma maneira de cooperar com a graça que tinha recebido, ou seja, a graça era colocada na pessoa pelo batismo, mas para que ela pudesse ter alguma certeza de entrada no céu, ela teria que cooperar com essa graça e ao longo do tempo se tornar justa. Alguns, efetivamente, por fazerem algo diante de Deus, algo espetacular, estrondoso, ou por estarem aquém de poder realizar essas coisas, também poderiam ser alcançados. E isso acontecia por meio de uma carta de indulgência, onde, por exemplo, alguém fazia uma grande doação financeira para a igreja. Então os bispos e os sacerdotes poderiam recompensar essa pessoa com a indulgência. Os cruzados, os cavaleiros cruzados foram assim. Teoricamente eles estavam dando a vida para recuperar a Terra Santa, e o Papa então dava a eles uma carta de indulgência. Com o passar do tempo, essa prática ela foi se degenerando de tal maneira que as pessoas já não estavam mais preocupadas em confessar os seus pecados. Elas entendiam que se comprassem uma carta de indulgência, elas já tinham recebido assim o perdão e estavam em paz com Deus. Dito isso, nós podemos então dizer, e na época da reforma, ou bem ali nos seus 100 anos, antes já tem um pouco dessa tensão, mas principalmente em 1517, 1512, 1517, a gente já tem essa tensão muito mais acelerada no coração de Martinho Lutero, porque há um caminho muito fácil, que é o caminho da indulgência. Bastava comprar uma indulgência e a pessoa tinha um sentimento artificial no coração de que tinha sido perdoada por Deus. Por outro lado, havia aqueles que ainda perduravam por um caminho de autoflagelação, de autonegação de si, mas não como uma resposta de amor do coração diante de Deus, mas como uma atitude de cooperação com a finalidade de se justificar diante de Deus, ser aceito por Deus por aquilo que se estava fazendo. Bem, nós olhamos para essa realidade e nós pensamos, poxa, depois de 506 anos da reforma, será que essas convicções anti-evangélicas ainda estão presentes do nosso tempo? Irmãos, é com tristeza que eu digo que sim, nós podemos ver os velhos personagens
do catolicismo romano, ainda sustentando as mesmas doutrinas, ainda com as mesmas práticas, ainda com a mesma estrutura sacramental, o mesmo pensamento de penitência, mesmo pensamento acerca de purgatório e a mesma ideia com respeito ao poder do Papa. Mas nós também percebemos em nosso tempo outras maneiras pelas quais a obra de Cristo não tem sido aceita como ela de fato deve ser aceita. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça. Há no meio evangélico tendências de tentar expressar a fé cristã sempre colocando algo a mais. Então, a igreja relevante é aquela que fala de Cristo mais a ação social, fala de Cristo mais um rígido cumprimento da lei, fala de Cristo mais uma ampla gama de pesquisa cultural ou litúrgica que agrade as pessoas. A gente acaba notando que nesse afã o evangelho ele vai sendo diluído, vai sendo aguado, fica rarefeito. E na prática o que acontece é que nós não estamos mais falando do que Cristo fez em nosso favor. Nós estamos falando das coisas que nós podemos fazer. Logo, quando nós olhamos para esse texto, irmãos, quando Paulo diz: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão, nós percebemos o nosso desafio 506 anos da reforma, depois de 506 anos da reforma protestante. O nosso desafio, irmãos, não é meramente conservar a reta doutrina. Deus sustentará a sua verdade, Deus sustentará a sua palavra, ela é eterna, nunca será abalada. No entanto, nós precisamos perseverar na verdade. Nós precisamos fincar o nosso pé, a nossa raiz na verdade da palavra de Deus. E o nosso desafio hoje, irmãos, é de perseverança. Perseverança naquilo que foi redescoberto na reforma protestante do século XVI e que deve ser proclamado em alto bom som onde estamos. Em Olinda, em Recife, no Brasil e fora do país, em qualquer lugar, nós precisamos deixar claro a obra do nosso Redentor em favor dos pecadores. O texto que lemos, irmãos, é uma exortação de Paulo para que os irmãos da Galácia não arredassem nem por 1 milímetro da liberdade que eles receberam em Cristo. Paulo estava aqui afirmando o que se tornou um slogan da reforma: somente Cristo, somente a fé, somente a graça de Deus. Mas alguns judeus, engenheiros de obras prontas, depois que Paulo plantava a igreja, ensinava, doutrinava, seja ele ou seja a equipe de missionários dele, os judeus, tal como em Atos 15, nós percebemos isso, eles desciam de maneira afrontosa as igrejas que Paulo plantou, com a finalidade de dizer para essas pessoas: bem, Paulo ensinou sobre Cristo e o Evangelho, e está ok o que Paulo ensinou, mas Paulo ensinou algo pela metade. É preciso que vocês, além de receberem Cristo, também recebam a lei de Moisés para obedecê-la e sejam circuncidados, porque só dessa maneira é que vocês serão aceitos por Deus. Diante disso, o apóstolo Paulo faz uma longa exposição na carta aos Gálatas, explicando o que é a justificação pela fé, explicando o que é a obra de Cristo, o que é a graça de Deus, e que ninguém pode ser justificado por obras da lei. Mas agora ele se volta para a igreja e diz: o que eu ensinei, o que o Evangelho ensina, se alguém diz outra coisa que não seja o Evangelho que vos foi ensinado, seja anátema. E agora que vocês conhecem essa verdade, permaneçam firmes. É exatamente isso, irmãos, que nós precisamos considerar nessa manhã. Permanecer firmes. Firmes na verdade do Evangelho. Então, acompanhe comigo algumas questões que Paulo coloca aqui nesse texto. A primeira, irmãos, a primeira verdade que Paulo expõe nesse texto, com o fim de animar os irmãos à perseverança, é um alerta que está no verso 1 até o verso 6.
Paulo está dizendo: irmãos, permaneçam firmes na liberdade que vocês já receberam em Cristo. Liberdade essa que diz respeito à liberdade da ira, da culpa e do poder do pecado. Nós já nascemos nesse mundo debaixo dessa escravidão do pecado, como se fora no tempo da antiga aliança, ainda quando o processo da revelação estava em curso, a história da salvação em curso, como se Cristo não tivesse vindo. De maneira alguma isso era possível. Voltar para a lei, as escusas de Cristo, voltar para a lei, dando de ombros à pessoa de Cristo, na verdade era paganizar a própria lei, de tal maneira que retroceder era voltar ao estado dos rudimentos do mundo. Então Paulo está dizendo para os seus irmãos: é impossível conciliar a obra de Cristo, perseverar na obra de Cristo e querer se justificar através da lei, porque fazendo isso, o sentido da lei é corrompido, o sentido da lei é alterado, é paganizado, de tal maneira que quem faz isso não é mais um verdadeiro seguidor de Cristo. Mas é possível que alguns da Galácia ainda não estivessem entendendo o que Paulo estava falando com respeito a essa liberdade em Cristo. E aí ele é muito mais incisivo do verso 2 até o verso 4, quando ele diz que cortar a carne do prepúcio é mesmo que cortar Cristo da vida. É como separar a carne do prepúcio no ato da circuncisão, seria o mesmo que separasse da pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele diz: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. De Cristo vos desligardes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. É óbvio, irmãos, que aqui Paulo não está dizendo que um crente pode perder a salvação. É preciso entender essa linha da graça decaístes com o que Paulo disse antes. O que ele está dizendo é que se alguém está no corpo de Cristo, se alguém se diz cristão, se essa pessoa vai circuncidar-se, porque assim ela pensa que está diante de Deus, essa mera introdução do método de circuncisão como um meio de justificar, anula a obra de Cristo. Calvino, em seu comentário aqui, observa que o menor mérito afasta todos os méritos da pessoa de Cristo. Ou seja, aquele que se aproxima de Deus deve estar com o coração pronto a receber somente a graça de Cristo, somente a obra de Jesus Cristo, sem que nada possa ser contado em nosso favor para dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então o apóstolo Paulo está aqui usando um jogo de palavras, como um estudioso de Gálatas, o John Valero Fesco, professor do Reformed, ele observa aqui de uma maneira clara. As nossas traduções muitas vezes não apontam, mas a ideia seria a seguinte: assim como a carne do prepúcio é separada do membro masculino, aquele que se circuncida é separado da comunidade, é separado de Cristo. Ele está naquele momento afrontando a pessoa de Jesus Cristo. Então fica claro um outro argumento de Paulo: não é possível alguém dizer que é justo e buscar a autojustificação na lei, porque uma vez que não há outro evangelho, separar-se de Cristo é separar-se das promessas e é retornar para a maldição da lei. Uma vez que alguém que cumpre o mandamento da circuncisão não vai se obrigar apenas à circuncisão, vai se obrigar a cumprir toda a lei, e se errar em um mandamento, será dessa forma maldito. Talvez a resistência dos Gálatas ainda fosse maior, e Paulo então precisa dizer para eles que é impossível alguém confiar na justiça de Cristo e depois se apegar em uma autojustificação por obras, porque a própria natureza das obras, que parte da fé em Cristo, é uma fé que atua pelo amor. É o que o apóstolo Paulo diz no verso
número 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: irmãos, é impossível que a circuncisão sirva para justificar vocês, porque uma vez que nós conhecemos o amor de Cristo, o poder dele, ser circuncidado ou não vale coisa nenhuma. De fato, Paulo está sendo muito coerente com o que ele está dizendo aqui, porque ele mesmo diz: eu me fiz judeu para quem era judeu, com o fim de alcançar. E quando ele precisou, para eliminar o escândalo ou a dificuldade de comunicação, circuncidar os seus companheiros, ele o fez. Mas Paulo nunca tinha em mente, nessa prática da circuncisão, a salvação. Ele tinha em mente que essa era uma questão indiferente, acessória, e que tanto podia como não podia. Agora, o que não poderia acontecer de maneira alguma era alguém achar que, cumprindo a lei da circuncisão, pudesse ser assim aceito por Deus. Então Paulo diz: nem circuncisão, nem incircuncisão vale alguma coisa, mas, diz o apóstolo, a fé que atua pelo amor. É muito importante, irmãos, o comentário de Lutero em Gálatas nesse ponto. Lutero expressa aqui claramente que o que um cristão é operado pela fé que atua pelo amor. E Lutero então faz o contraste. O cristão, ele não é feito por um hábito, ele não é feito por jejum, por veste, por cerimônia, mas pela verdadeira fé em Deus, pela qual se ama o próximo e se faz o bem. Quer seja servo, quer seja senhor, quer seja rei, quer seja sacerdote, seja homem ou mulher, quer esteja vestido de púrpura, quer esteja vestido de trapos, quer coma carne, quer coma peixe, nenhuma de todas estas coisas, na verdade, nenhuma mesmo faz um cristão, mas somente a fé que opera pelo amor. São os slogans da reforma, extremamente usados por Lutero em seus comentários. Alone faith, somente a fé, somente a escritura, somente a fé, somente a graça. Esses slogans vão sendo usados por Lutero em seus escritos. E aí Lutero então completa: tudo mais que for colocado além da fé e além de Cristo é mera idolatria. Irmãos, depois de 506 anos, nós precisamos ainda, nos dias de hoje, zelar pelo nosso coração, zelar pela nossa vida, para nos mantermos firmes na suficiência de Jesus Cristo. Nós precisamos declarar publicamente, com base nas Escrituras, concordando com as Escrituras, que não existe outro caminho para termos acesso a Deus, paz com Deus, a não ser pela obra de Jesus em nosso favor, pela qual a sua justiça é imputada a nós, somente pela fé nele, no seu evangelho, no que ele fez em nosso favor. O sistema de salvação ensinado nas Escrituras não é um detalhe. A salvação não é um detalhe, não é uma coisa pequena. O lugar de Jesus no Evangelho não é um detalhe, é o centro da obra de Deus. Sua obra, sua justiça, sua graça é a essência, é a substância da nossa vida. Então, acrescentar algo ao que Jesus fez é voltar ao Egito, é voltar aos rudimentos do mundo, é voltar para as coisas que não têm valor nenhum. Então, irmãos, fiquemos vigilantes, coloquemos os nossos olhos em Jesus, porque absolutamente ninguém será aceito por Deus porque ajuda o pobre, porque é relevante socialmente, porque é um rigoroso cumpridor da lei, ou porque sacrifica tudo diante de Deus, suas posses, suas riquezas. Essas coisas elas podem ter, irmãos, uma aparência de santidade, mas quando elas são feitas
para nos justificar diante de Deus, elas são paganizadas e se transformam num instrumento de escravidão da alma. Bem, irmãos, Paulo tem muito trabalho com os Gálatas, muito trabalho, porque parece que os Gálatas eram daquele tipo que sempre que chegava alguém diferente ensinando uma coisa, eles estavam muito abertos para ouvir o que era ensinado. Então Paulo volta de novo ao assunto da liberdade, e ele então do verso 7 a 9 faz uma exortação aos Gálatas, no sentido de que eles olhem para a liberdade em Cristo e como ela é prejudicada por alguns fatores. Os elementos perigosos que prejudicam a liberdade em Cristo. Paulo vai usar várias metáforas aqui, mas a primeira que ele usa no verso 7 é: vós corrieis bem. Irmãos, como vocês bem observam, diferentemente do pastor Ronaldo, eu não estou em forma para correr ainda, mas logo logo chegará o tempo em que eu estarei disponível para a seleção brasileira e resolver definitivamente o problema que ela está passando agora. Mas veja, irmãos, eu não tenho como fazer uma corrida, porque eu tenho muito peso. O peso vai atrapalhar, você não consegue deslanchar na corrida. Nota que ainda hoje os atletas, quando eles estão competindo em alta performance, eles têm tênis ultra leves, eles não têm roupas que venham a trazer peso, mas pelo contrário, são vestimentas que disponibilizem o máximo de movimento para eles. Então essa metáfora dos Jogos Olímpicos, essas metáforas de corrida, é a que Paulo está usando aqui. Está dizendo aos Gálatas: vocês corriam tão bem, vocês estavam olhando para o alvo, vocês estavam olhando para Cristo, vocês estavam olhando para a vida eterna, vocês estavam correndo tão bem, sem peso, sem nada desse tipo. E então Paulo emplaca uma pergunta retórica: quem está impedindo vocês de obedecer à verdade? Paulo sabia, é uma pergunta retórica, os Gálatas sabiam também, é que eles estavam permitindo que falsos mestres do judaísmo estivessem ativos e pregando livremente nas igrejas. Então, ao fazer o questionamento, Paulo está dizendo: olha, vocês corriam sem medo, vocês corriam confiantes em Cristo, agora vocês estão correndo de novo com o peso, vocês não estão mais correndo na raia da verdade, vocês estão dando ouvidos a falsos mestres e agora estão agarrados a tradições, a mandamentos humanos, a rudimentos e a regras. Como resultado, vocês estão ficando para trás. Não há mais leveza na corrida cristã, não há mais vigor, força, não há mais aquele alvo, aquela corrida direcionada para a esperança em Deus. E Paulo ainda continua dizendo: além do peso que tem atrapalhado vocês têm dado ouvidos a convicções que não vêm de Deus, e isso tem atrapalhado o entendimento deles de experiência da liberdade em Cristo. Veja que ele diz no verso 8: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ora, quem é aquele que chama? Quem chama é o próprio Deus através do seu Filho, pelo poder do Espírito Santo. Ele que nos chama com santa vocação, nos chama do império das trevas para a sua maravilhosa luz, por meio da pregação do Evangelho do seu Filho Jesus Cristo. E Paulo então está dizendo: olha, se vocês estão se voltando para uma obediência da lei com o fim de serem justificados em si mesmos, vocês não estão atendendo a uma convicção baseada no chamado de Deus. Não é Deus que está chamando vocês. Embora Paulo não cite que é o diabo, ele já tinha dito claramente que se ele ou um anjo do céu viesse anunciar outro evangelho, fosse anátema. Então é evidente que Paulo aqui, mesmo que ele não cite o diabo, esteja dizendo que o maior interessado em chamar as pessoas para fora da comunhão cristã e da confiança em Cristo seja o próprio inimigo das nossas almas. E Lutero capturou bem essa percepção de que as convicções que não partem da Escritura não vêm de Deus, ao ponto dele dizer, com respeito à salvação:
tudo pertence somente a Cristo, a quem Deus o Pai o selou e disse: tu és meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Não escutar o Filho de Deus significa ter como mestre Satanás. Então Lutero diz que aprendamos assim a nos confortar nas tentações e nas convicções das falsas doutrinas. Caso contrário, o diabo nos seduzirá com seus ministros ou nos matará com dados inflamados do diabo. Lutero entendeu que a exortação de Paulo aos Gálatas era a seguinte: diga uns para os outros, qualquer um que venha oferecer algo que complete a obra de Cristo, está dizendo algo que não vem de Deus. Então, sempre que esse tipo de ideia surgir, diga: irmão, isso não vem de Deus. Irmão, tenha cuidado, isso não vem da Escritura. Irmão, isso não vem do Evangelho, não vem da fé. E dessa maneira, diz Lutero, assim, fazendo, nós podemos nos confortar quando somos tentados pela nossa carne a querer se justificar diante de Deus, ou quando Satanás envia seus ministros, tentando nos arrancar da simplicidade do Evangelho. Paulo usa então uma figura dos jogos, usa uma figura do discurso, da retórica, e usa também um ditado: um pouco de fermento leveda toda a massa. A gente tem outros ditados, né? Por falta de um grito se perde uma boiada, ou então por onde passa um boi passa a boiada também. Então nós temos uma série de ditados que mostra que pequenas concessões podem ser extremamente prejudiciais. E Paulo está dizendo aqui: vocês estão tolerando que o fermento das obras seja colocado na fé, e ao fazer isso, vocês estão contaminando a igreja. As igrejas da Galácia estão sendo contaminadas, infectadas por esse fermento que está se espalhando. Meus irmãos, 506 anos depois da reforma, nós poderíamos olhar para as igrejas no Brasil e poderíamos, quem sabe, dizer que elas, em sua grande maioria, são igrejas saudáveis. Mas infelizmente, irmãos, muitos estão ficando pelo caminho, não estão conseguindo completar sua corrida, porque eles estão sucumbindo aos perigos da liberdade que temos em Cristo. Infelizmente, irmãos, muitos homens estão sendo convencidos de que o que eles fazem os credencia diante de Deus. Eles estão sendo, por exemplo, levados pelo mantra de que todos os caminhos levam para Deus, de que Deus é um homem muito bom, um ser muito bom, que quer minha felicidade. Logo, todos os caminhos, de alguma maneira, levam até o caminho de Deus. As pessoas não estão mais olhando para a simplicidade das Escrituras, mas estão olhando hipnotizadas por estéticas, sejam medievais, tradicionais, ou estéticas contemporâneas, deixando de lado a simplicidade e a beleza do sola Escritura. As pessoas estão deixando de lado a verdade e dizendo ativamente, muitas vezes até nos nossos meios presbiterianos, que o mais importante não é a verdade que eu digo, mas é o bem que eu faço. Porque a verdade que eu ensino, essa pode ser confrontada, mas o bem que eu faço ninguém pode questionar. Notem como em todas essas argumentações, a centralidade da adoração, a centralidade da palavra e a centralidade da obra de Deus feita em nosso lugar se perde diante do que eu faço. Do que eu faço quando adoro, do que eu faço ajudando o pobre e o necessitado, e da ética que eu procuro viver e externar, que também é o resultado do que eu estou fazendo. Irmãos, prestemos bem atenção. Não importa se o cuidado com os pobres é relevante, se a unidade dos cristãos é um imperativo, e se a liturgia ela expressa
da parte dos seres humanos um desejo de adorar a Deus de forma bela. Do mesmo modo em que a obediência da lei nega a suficiência de Cristo e transforma tudo em um câncer, essas coisas elas se tornam pesos, porque a nossa preocupação já não é mais descansar em Cristo, mas é progredir nessas coisas que nós estamos fazendo. Então, se o irmão diz: eu amo apenas a Cristo e deposito toda a minha confiança nele, esses que estão agarrados aos pesos dirão: bem, isso não é suficiente. Além de Cristo, você tem que ser relevante com obras. Além de Cristo, você tem que ser um rigoroso cumpridor da lei. E não é com uma expressão de gratidão. Essas coisas são ditas de tal maneira que a prática dessas coisas enseja que eu estou mais perto de Deus, que eu estou numa posição diferente dos outros, sendo mais aceito por Deus. Irmãos, somente Cristo, somente o Evangelho é suficiente. Em seu amor e em seu perdão nós podemos olhar para o alvo. Em Cristo nós podemos correr sem peso. Em Cristo nós podemos crescer na verdade. Nós podemos perseverar no chamado de Deus e viver sem a contaminação dos rudimentos do mundo, do farisaísmo, a contaminação do legalismo. Por fim, irmãos, a liberdade em Cristo, ela é demonstrada pelo escândalo da cruz. É a maneira como Paulo conclui a sua argumentação no verso 10 a 12 do trecho de Gálatas 5. O apóstolo ele vai caminhando para a sua conclusão, deixando claro a necessidade de pregar Cristo e anunciar o escândalo da cruz, mesmo que se implicasse em perseguição para ele. E ele diz sobre essa necessidade, afirmando confiança no Senhor. Ele tem confiança nos seus irmãos, mas ele tem confiança amparado no Senhor, de que os seus serão guardados. Note, e Paulo faz uma defesa da justificação pela fé, mas ele não está aqui, embora triste e preocupado, ele não está desesperado. Ele sabe que os seus, ele sabe que os de Deus serão protegidos, e expressa essa esperança com a alta expectativa de que a palavra de Cristo triunfará sobre o erro, de que a palavra do Redentor, pelo poder de Deus, irá educar o coração dos irmãos para que eles venham a repelir o falso ensino. Ou seja, entre os Gálatas estariam aqueles que seriam bem-sucedidos em repelir os falsos mestres. E ele ainda tem uma outra convicção acerca do progresso da mensagem do Evangelho, do escândalo da cruz, que diz respeito ao fato de que Deus vai punir aqueles que estão andando como se nada tivesse acontecendo e contaminando as igrejas da Galácia. Mesmo que houvesse a tolerância, a contaminação do falso ensino, Paulo tinha a certeza da derrota dos mentirosos. E mais uma vez aqui, Lutero nos ajuda a interpretar essa passagem. Ele diz assim, que é como se Paulo estivesse falando em alto e bom som: como vocês podem dar ouvidos a esses homens perniciosos que vos ensinam, que não vos ensinam, mas somente vos perturbam? A doutrina que eles vos transmitem não é outra senão uma perturbação de consciência. Portanto, por maiores que sejam, sofrerão a suma condenação. Ou seja, Paulo está dizendo: vamos perseverar em falar de Cristo, porque Deus irá guardar os seus, e porque esses que estão perturbando, não edificando, mas perturbando a igreja, eles serão destruídos. E então Paulo diz: vamos sofrer pelo escândalo da cruz. É a última expressão que ele coloca. E ao que parece, os falsos mestres tinham de fato uma conduta muito dúbia e baixa com o apóstolo Paulo, porque parece que eles estavam dizendo que Paulo era hipócrita,
E Paulo dizia que a circuncisão não salvava, mas ele circuncidava a sua equipe, e ele mesmo era um circuncidado. Então eles estavam provavelmente dizendo: Paulo é um dos nossos, então o que nós estamos dizendo não é contra ele, é a favor dele. E é por isso então que no verso 11 ele diz eu, o que indica que a crítica era provavelmente só ele mesmo. Ele diz: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque eu continuo sendo perseguido. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ora, se eu estou dizendo que alguém tem que se justificar diante de Deus por obras, então por que esses judeus vêm até aqui nas congregações que eu edifiquei, plantei e ensinei, e vêm ensinar uma coisa se eu já tinha ensinado antes? Não faz sentido que eles desçam até aqui para ensinar. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo também diz: mas então por que eles me perseguem? Por que eles são contra mim? Por que eles falam mal de mim? E então Paulo coloca: então o escândalo está desfeito. Quando está se falando de escândalo aqui, irmãos, é que aquele que é pendurado no madeiro para o judeu é maldito. Então como eles podem encontrar uma fonte de bênção em Cristo, se Cristo foi crucificado? Num dos antigos diálogos de Justino com Tristão, era esse o ponto que estava sendo colocado, de que alguém pendurado no madeiro não poderia ser um instrumento de bênção. Então isso era um escândalo para o judeu, e era loucura para o grego. E o apóstolo Paulo então diz: olha, eu não tenho nada a ver com eles. E se eles de fato entendem que fazendo a circuncisão vão ser salvos, então que eles não cortem apenas o prepúcio, que eles cortem o órgão inteiro. Essa é uma expressão muito dura de Paulo. Alguns comentaristas inclusive acreditam que aqui Paulo, em um dos raros momentos em que ele perde a paciência e usa de sarcasmo. Mas, irmãos, é possível que Paulo esteja aqui dizendo o seguinte: assim como um eunuco, por ter defeito, não poderia entrar na congregação, a mesma forma esses que eles cortassem a si mesmo para serem banidos da congregação, para não estarem mais nas igrejas da Galácia perturbando. Ou seja, o apóstolo Paulo está mostrando a porta da rua para os falsos mestres. Está dizendo: saiam, que vocês se cortem e não venham mais para cá, já que vocês são tão rigorosos no cumprimento da lei. Irmãos, há uma lição aqui. A pregação do evangelho, ela é inconfundível. A mensagem do alto, ela é a seguinte: você não pode salvar a si mesmo. Você não pode obedecer os mandamentos de Deus com perfeição. Você não pode apresentar uma justiça perfeita nas suas obras para ser aceito por Deus. O que nós podemos sim, irmãos, ter a esperança é que se você se voltar para Cristo, confiar nele, se voltar com fé e arrependimento diante da pregação do evangelho do Senhor, a justiça dele será colocada em você, os seus pecados serão perdoados, a morte dele será a sua morte, e a vida dele será a sua vida. Quero, irmãos, concluir essa reflexão, essa mensagem, lembrando o seguinte: nós estamos recordando os 506 anos da Reforma Protestante. E assim como Paulo exortou os irmãos da Galácia, uma vez que eles foram instruídos na verdade, irmãos, sejamos vigilantes, corajosos e ousados. Permaneçamos firmes e vigilantes no que temos em Cristo, não deixando que nenhum tipo de obra humana venha contaminar, trazer fermento para a pureza do evangelho que nos foi ensinada. Sejamos corajosos, irmãos, em enfrentar o falso ensino. Seja os velhos personagens do catolicismo romano, sejam as seitas que surgem hoje, ou seja a própria distorção do uso da lei como uma maneira de subterraneamente nos apresentarmos diante de Deus como alguém que é justificado pelas obras que fazemos e não pela iustitia alien, ou seja, a obra de outro que é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos,
sejamos ousados na pregação do Evangelho. Tornemos a loucura dessa pregação conhecida nessa cidade, afirmando que o tesouro da igreja não são os méritos dos santos. O tesouro da igreja é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Amém.